Boa tarde, boas-vindas a todos os participantes. A alimentação adequada e saudável é um direito de todos e envolve aspectos desde a produção até o consumo de alimentos. E para alcançar esse direito, as pessoas precisam conhecer a diversidade de alimentos disponível na sua região, a sazonalidade, a forma de produção e a importância da utilização dos alimentos frescos, in natura, minimamente processados, de produção orgânica e agroecológica, e outros fatores que promovam a saúde. É preciso refletir sobre as realidades políticas, sociais e econômicas que evidenciam as dificuldades no acesso à alimentação adequada e saudável, mas também perceber as potencialidades próximas para alcançar uma vida saudável por meio da alimentação, como os temas que serão abordados neste painel: alimentos da sociobiodiversidade, plantas alimentícias não convencionais e hortas, da implantação à manutenção. Nós lembramos que, após as palestras, teremos alguns minutos para perguntas, e vocês podem encaminhar essas perguntas por escrito para as nossas colaboradoras que estão nas laterais do auditório, e também disponibilizaremos o microfone, caso alguém queira fazer, no momento, a pergunta. Para iniciar, então, o nosso painel, com o tema Alimentos da Sociobiodiversidade, iniciaremos com a nutricionista, a professora Vanuska Lima da Silva. A Vanuska é nutricionista graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre e doutora em Ciências dos Alimentos pela Universidade de São Paulo, professora do curso de nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vice-coordenadora de gestão do SECANE, URGS, coordenadora do projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição na região sul do Brasil, de 2014 a 2018, autora do capítulo da região sul do livro Biodiversidade Brasileira, Sabores e Aromas, do Ministério do Meio Ambiente. Passamos, então, a palavra à professora Vanuska para iniciar a sua palestra. Terá 20 minutos de fala. Boa tarde a todos. Como professora, né, eu tenho que ir para frente para me movimentar, senão fico mais restrita. Inicialmente, eu gostaria de agradecer por estar participando aqui desse evento do nosso conselho, agradecer à comissão organizadora pelo convite e trazer, falar um pouco sobre a sociobiodiversidade, que é um tema que é muito caro para mim, é um tema que faz um tempo que a gente vem estudando e que, cada vez mais, a gente tem esse papel de divulgar, de esclarecer, de estudar sobre os alimentos da sociobiodiversidade. Então, inicialmente, eu vou trazer alguns pontos para a gente refletir, que, na verdade, é muito paradoxal e controverso. Assim. A gente tem, o Brasil é um dos países com a maior biodiversidade do mundo. No entanto, a gente consome poucos alimentos nativos. Né? O que está acontecendo com isso? Se a gente tem uma riqueza tão grande da biodiversidade, por que a gente consome tão poucos alimentos nativos? É uma reflexão que a gente faz e que eu venho fazendo também há algum tempo, como nutricionista, né? Como a gente elabora cardápio, a gente orienta aluno e a gente trabalha muito pouco. Numa dessas palestras anteriores que eu fiz, tinha um representante, eu preciso compartilhar isso com vocês, tinha um representante do Slow Food e ele falou assim: o nutricionista conhece pouco os alimentos nativos. E eu fiquei um pouco incomodada, mas eu acho que a crítica ela é válida, porque eu escutei e fiquei incomodada. E depois eu fiquei pensando, o que eu trabalho na sala de aula com os meus alunos? Porque, na verdade, todos vocês que são nutricionistas aqui da plateia já fizeram um curso. Né? Então, assim, isso é uma coisa que tem que incomodar a gente, sim, porque só quando incomoda é que a gente pode mudar. Né? E aí isso tudo pode causar um impacto muito grande na área ambiental e na área nutricional também. A gente tem um percentual grande no mundo de pessoas com deficiência de micronutrientes. E aí, se for pensar nesse aspecto,
as frutas nativas, por exemplo, poderiam suprir essa deficiência de micronutrientes, porque as principais fontes de micronutrientes são nas frutas e hortaliças, né? E aí a gente não está consumindo tanto esses alimentos da SócioBio. E aí esse impacto ele pode gerar também ameaça de extinção de diversas espécies. Algumas espécies que a gente trabalhou e está trabalhando estão ameaçadas de extinção. A questão toda da biodiversidade não ser bem explorada no bom sentido, que a gente poderia estar utilizando muito mais esses alimentos. E também a questão dos alimentos tradicionais e indígenas, que eles vêm sendo negligenciados e esquecidos ao longo do tempo. A gente também precisa trabalhar mais com essas comunidades, com esses alimentos, com o significado que tem cada um desses alimentos, com a história, com cultura, né? Então, assim, definindo a sociobiodiversidade, ela é uma inter-relação entre a diversidade biológica e a diversidade de sistemas socioculturais. Aí eu trago esse slide para a gente pensar um pouquinho. Nós temos aqui duas frutas, tá? O goji berry de um lado e o butiá. Até que eu escolhi o butiá, que é um pouco mais conhecido, né? Uma das nossas frutas nativas daqui. Talvez até se eu tivesse colocado aí uma arumbeva, talvez uma uvaia, já fosse um pouquinho mais distante. Mas o butiá já é mais conhecido, até porque o butiá é uma fruta que tem uma festa, todo ano tem a Festa Internacional do Butiá, que ocorre em Giruá. Tem a Rota dos Butiazais também, que muita gente conhece. Então, o butiá... E tem um ditado também, né? Me caiu os butiá do bolso, né? Que esse aí é bem conhecido. Às vezes, a gente não conhece a fruta, mas conhece o ditado, né? Então, eu trouxe essas imagens para a gente comparar um pouco aqui o goji berry com o butiá, para a gente poder exemplificar de uma forma mais prática a questão da sociobiodiversidade. Então, quando eu decido comprar um goji berry, nada contra o goji berry, gente, é só para a gente, né? Até porque o nutricionista ele tem que pensar em diversificação, né? Consumir mais alimentos diversificados. Mas, quando eu decido comprar um goji berry, ela não é uma fruta nativa, ela é uma fruta da Ásia. Tá? O consumo dela, geralmente, é desidratado, porque, para rodar mais de 16 mil quilômetros, ela precisa chegar desidratada, ou também o consumo se dá através de cápsulas, consumo de cápsulas. Tá? O preço médio é em torno de R$100, 70 a R$100, o preço do quilo. E aí, se eu perguntasse qual foi a propriedade ou agricultor que plantou aquele goji berry, ninguém sabe. Então, ele tem um distanciamento. E quem ganhou com isso? Não foi o nosso pequeno produtor aqui. Já, por um outro lado, se a gente vai e pensa no butiá, é uma fruta nossa, daqui, nativa, né? Consumo direto. Eu vou na feira, compro, como in natura. Tem coisa mais saborosa do que comer uma fruta in natura, né? Madura. Isso não tem preço. Preço médio na safra, R$10 a R$20. Quantos quilômetros rodados tem um butiá? Pode ser 0. De repente, se tem alguém aí do município de Itapes, né? de Giruá, então pode ser 0. Então, são frutas com poucos quilômetros rodados, né? Isso é bom. Isso é bom. E, se eu perguntar qual foi a propriedade do agricultor, é fácil saber. A gente tem como saber. Sem contar que o produtor, o agricultor, quando a gente compra um butiá, vai gerar renda para o próprio estado, para o próprio município, para o próprio agricultor. E isso também é bem importante para a renda local. Então, essas escolhas a gente tem que começar a refletir, porque a gente tem uma riqueza muito grande aqui no nosso país e a gente está explorando pouco. Vou falar no nosso país porque esse trabalho que eu vou apresentar para vocês, ele foi feito em todo o país, nas 5 regiões. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. E a gente pode perceber que nós temos frutas aqui maravilhosas, como o caso, pensa no goji berry rico em vitamina C. O butiá também tem vitamina C, né? E descobrimos aqui no Brasil uma fruta com maior concentração de vitamina C, que é na Amazônia, camu-camu.
A maior, ainda não descobriram outra fruta. E foi através desse projeto que eu vou perguntar agora para vocês. Vocês já ouviram falar no projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição, ou chamado como BFN? Alguém já conhece ou já ouviu falar? Não? Não, você não vale. Tem uma mãozinha levantada ali. Tá? Bom, então, assim, temos muito trabalho a fazer. Tá? Então, esse é a minha... Temos muito trabalho a fazer porque tem muita coisa boa, gente, disponível para nós. E eu vou apresentar um pouquinho aqui. Só reforçando que o nosso guia alimentar para a população brasileira, ele traz essa questão da biodiversidade, assim, um excelente guia, porque até então não se tinha o tema biodiversidade tão expresso ali. A gente encontra nele preservação da biodiversidade, proteção da biodiversidade, impacto sobre a biodiversidade, né? E a questão de todo o incentivo do consumo de alimentos regionais. Então, reforçando o nosso guia também, que ele serve de base para todo esse trabalho. Aí a gente tem o projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade para a Melhoria da Nutrição e do Bem-Estar Humano, que é um projeto grande, e o BFN está dentro dele, foi desenvolvido e vem sendo desenvolvido em 4 países: Brasil, Sri Lanka, Quênia e Turquia. 4 países. Por que esses países? São países que têm uma grande biodiversidade, mas que não está sendo trabalhada de uma forma adequada. Tá? E o Brasil está lá, grande biodiversidade. O objetivo dele é fortalecer conservação e o uso sustentável da agrobiodiversidade, né? E com ações que englobem segurança alimentar e nutricional. Aqui no Brasil, todas as regiões foram contempladas. No norte, o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que eles descobriram lá a questão do camu-camu, com a quantidade de vitamina C extraordinária. No nordeste, a Universidade Federal do Ceará e a estadual. Na região centro-oeste, a Universidade Federal de Goiás. Sudeste, Unifesp, a Universidade Mackenzie. E nós, aqui da URGS, com a região sul. Ficamos com a região sul. E aí, quais as espécies que nós trabalhamos? São todas essas aí que foram estudadas. Esses dados estão disponíveis para quem quiser conhecer, quem quiser colocar nos cardápios, porque nós, nutricionistas, precisamos de valor nutricional, né? Para cardápio, para esse cálculo de cardápios, estão disponíveis. E aí nós trabalhamos, então, com a goiaba serrana. O marolo foi uma dificuldade encontrar, então, e aí entra naquela questão toda de, às vezes, a gente não consegue acessar a fruta. Tá? Pinhão, butiá da praia, butiá da serra, guabiroba, cereja, uvaia, pitanga, juçara, arumbeva, maracujá do mato, fisales, jabuticaba, araçá e mamão do mato. Todas essas espécies a gente trabalhou. Tem todas as possíveis dados de composição química, né? Então, e outras coisas mais que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, o que a gente pensou? A primeira parte do projeto foi verificar o que a gente tinha na literatura sobre essas espécies nativas. E o que a gente encontrou? Poucos dados consistentes. E aí, isso talvez seja um dos motivos que a gente não trabalhava tanto com essas frutas nativas, com esses alimentos, essas espécies nativas. Então, foi verificado que faltava dados de vitaminas, minerais, de fibras, que são análises mais onerosas, né? Também, às vezes, tinha dados de partes da planta, por exemplo, de folhas, e não tinha do fruto. Então, a partir disso, verificou-se que era importante fazer a determinação da análise da composição química e também a parte da elaboração de preparações. Por quê? Porque, às vezes, a gente pega uma fruta desconhecida e não sabe como trabalhar. Então, assim, dessas espécies listadas, nós temos mais de 70 preparações, com ficha técnica, disponível. Tá? Então, são preparações doces e salgadas, e a ideia foi elaborar preparações para diferentes públicos, para nós em casa,
para o nosso paciente, cliente, para a alimentação escolar, para a área do turismo. A ideia é que essas frutas se tornem conhecidas e consumidas. Então, aí aqui, pessoal, eu apresento, não sei se alguém já conhece a plataforma CIBBR, que é uma parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação. Essa plataforma, se não tem um link ali abaixo, mas só colocar no Google CIBBR. Então, com a plataforma, tá, você consegue colocar aqui, ó, o nome da fruta e buscar, ou você quer composição de alimentos ou receitas. Então, aí tem todos os dados daquela fruta. E, na verdade, isso é como se fosse uma tabela de composição online só com alimentos da sociobiodiversidade. Tá? Então, isso vai sendo inserido, a gente continua pesquisando, mas a ideia realmente é que você quer inserir algum alimento, está disponível online. Tá? Então, é só acessar o CIBBR. Aqui é o exemplo, não era para ficar pequeno mesmo, é só para mostrar que tem todos os dados possíveis. Se não está aqui é porque não tinha. Então, macronutrientes, micronutrientes. Por exemplo, aqui eu peguei o butiá da praia, né? E aí tem nome científico, nome popular, grupo, e todos os nutrientes que o butiá da praia tem. Então, está disponível lá no CIBBR, acesso gratuito, online, prático, né, justamente para a gente divulgar essas informações. E aqui alguns dados das nossas frutas analisadas, por exemplo, a questão da vitamina C. Olha só, a guabiroba aqui, ó, com a quantidade considerável de vitamina C, o mamãozinho, o butiá da praia. Então, às vezes, a gente deixa de inserir um alimento nativo, sendo que eles têm um grande potencial de nutrientes. Em relação a fibras totais, aqui, na verdade, eu trouxe só alguns exemplos, porque está tudo lá no CIBBR, não tinha. Mas, assim, só para destacar algumas coisas. Olha o açaí Jussara, 23, né? O açaí Jussara, então, tem uma quantidade considerável de fibra que poderia contribuir com a nossa alimentação. Em relação a carotenoides, destaca-se aí o mamãozinho, pitanga, guabiroba, butiá da praia, com quantidades expressivas desses nutrientes. Em relação a antocianinas, aí é um dado bem surpreendente, né? Olha a quantidade que tem no açaí Jussara, né? Que é o açaí daqui. Eu vou falar Jussara ou açaí, apesar que tem uma briga, né? Que o açaí é do norte, né? Mas aqui é o açaí Jussara ou apenas Jussara, tá? Então, assim, olha a quantidade de antocianinas que tem. Tudo bem, consumir 100 gramas de açaí não é tão. É mais fácil eu consumir de uma outra fruta, por exemplo, 100 gramas de uma laranja, de uma mamão, enfim. Mas assim tem que pensar na contribuição que esse alimento pode dar na alimentação. E aí, pessoal, também queria, não sei se alguém já conhece, apresentar o lançamento. Na verdade, foi lançado já há algum tempo. Agora vai ter a versão impressa, a gente só tem online, que também você pode baixar gratuitamente, o livro Biodiversidade Brasileira, Sabores e Aromas, que é na nossa segunda fase, as preparações. Então, todas as preparações que a gente elencou está nesse livro. É uma publicação exclusiva com frutas nativas, com alimentos da sociobiodiversidade. Tá? Tem 335 receitas. Contemplaram 64 espécies nativas. Está tudo aí. Tá? Então, usem e abusem do CIBBR, do livro, tá? De acesso gratuito, é só baixar, pode deixar no computador para consultar. Aqui é só para mostrar um pouco dos bastidores de todo esse trabalho, a discussão de cada preparação, a parte das fotografias, ele é todo ilustrado com fotografias também, todo calculado, vários nutricionistas trabalharam na parte das fichas técnicas, então está tudo disponível. E aqui alguns exemplos, ó. Farofa de frutas, adoro essa farofa. Farofa de frutas vermelhas com pitanga, cereja e jabuticaba, carreteiro de fisales, involtine de araçá, risoto de polpa de jussara, brownie de guabiroba, cuca de goiaba serrana,
arroz doce de butiá, pão de queijo de arumbeva. Olha que peculiar, que diferente a arumbeva, né? Um fruto maravilhoso, e essa aqui é como ele é encontrado na natureza. E falando um pouco dessa questão da versatilidade, olha a arumbeva como ela dá uma liga. Então, para algumas preparações, isso é maravilhoso, né? Para fazer maionese, para fazer outras preparações que precisem dessa liga, então a arumbeva ela tem essa versatilidade. Versatilidade no uso do pinhão, você pode fazer preparações doces como salgadas. Versatilidade no uso do açaí Jussara. Então, tanto a questão do açaí Jussara, os degustadores, eles falaram que tem aparência de como se fosse um bolo de chocolate. Então, talvez até para crianças fosse interessante o uso do açaí Jussara. Se bem que eu provei todos, né? E não precisa ser criança, mas pode ser também utilizado para esse público infantil, e você está colocando uma fruta nativa na preparação. Aqui, pessoal, é só para apresentar que todas essas espécies saíram desse livro. Vocês podem baixar também. É chamado Plantas para o Futuro, do Ministério do Meio Ambiente. Tem tudo que vocês pensarem, tem aí. Tá? Quer saber qual é o período de safra da uvaia, onde é encontrada a região, tem tudo aí. Então, fica disponível na internet, né? São publicações do Ministério do Meio Ambiente. A primeira edição foi da região sul, depois centro-oeste, e depois a Nordeste, que saiu recentemente, mas eles vão lançar agora a Norte. Todas as regiões vão ser contempladas até o próximo ano. Isso tudo também está reforçado com essa portaria. Quem trabalha com alimentação escolar deve conhecer, né, ou compras do PAA, que é a portaria interministerial do MMA e do MDS, a 284, de 2018, que revogou a 163, que era 2016, que essa portaria ela tem a lista oficial de espécies nativas da sociobiodiversidade brasileira com valor alimentício. Então, é uma portaria também que lista para que facilite esse acesso. Então, são alimentos que são incentivados para que se aumente o consumo, principalmente no PNAE e no PAA. Só queria compartilhar com vocês que a gente está finalizando o MOOC, que é um curso online gratuito também, que fica inclusive aqui o Lumina da URGS, ele tem vários cursos gratuitos. Acho que tem um da alimentação escolar gratuito. Acho que é o curso mais visitado, né, que a plataforma tem. E a gente já recebeu esse feedback. Então, ele está em fase final. Então, que ele vai trazer um pouco das frutas nativas e punks, né? Produção, beneficiamento, comercialização e preparações com frutas nativas e punks. Tem também esse curso, que aí já é do BFN Internacional. Quem quiser fazer, é maravilhoso. É online também, só fazer o cadastro e baixar. Tem muitas informações, inclusive do Brasil e do exterior, porque também os outros países que estão participando do BFN também, tem até em turco ali, é em inglês, português e turco, mas a gente vai no português mesmo, que é mais fácil, né? E aqui, só para apresentar um pouco da nossa equipe que trabalhou, temos engenheiros de alimentos na parte de análise, temos biólogo na identificação das espécies, temos chefes de cozinha na elaboração das preparações e, na sua grande maioria, nutricionistas e estudantes de nutrição. Então, fica o meu contato e agradeço pela atenção. Muito obrigada, Vanuska. Convido a continuar acompanhando, então, o nosso painel. Reconhecida, então, pela sua dedicação às plantas alimentícias não convencionais, a nossa próxima palestrante é a professora Signorá Conrad Pérez. Signorá possui graduação em Nutrição pela Unicinos, especialização em Metodologia do Ensino Superior pela Unicinos, especialização em Nutrição e Saúde Pública pela Unicinos, mestrado em Ciências Biológicas Fisiologia pela URGS e doutorado em Ciências Biológicas Fisiologia pela URGS.
Tem experiência na área de nutrição, com ênfase em nutrição experimental, atuando principalmente nos seguintes temas: qualidade proteica e ação antioxidante de alimentos regionais. Foi docente universitária por 36 anos, período em que atuou no ensino, pesquisa e extensão. Atualmente aposentada, dedica-se a oficinas, palestras e à sua horta de punks. Convidamos, então, a professora Signorá a iniciar a sua palestra. Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a honra de estar aqui neste momento, até porque, como vocês vão ver, eu acho que aparece ali bem pequenininho o meu CRN 0054, né? Ele já entrega mais ou menos o tempo em que, jurassicamente, eu trabalho na área da nutrição, né? E, com isso, eu consegui acompanhar toda uma evolução e dizer para vocês, e aqui muita gente foi, né, foram meus alunos, que eu estou muito feliz. Por quê? Porque eu sou do tempo em que a gente só falava de nutrientes, né? Se preocupava se tinha carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais, fibras, ligado lá na era químico-analítica de 1900. Então, na batalha, a gente sempre esperou que um dia vai melhorar. E, de fato, hoje estamos colhendo os frutos de todo um trabalho conjunto, porque nada se faz sozinhos, né? E, muitas vezes, eu tive um apelido que era Natureba, né? E, até certo ponto, me orgulha. Hoje, me orgulha, né? Se vocês olharem aquela florzinha que aparece ali, ela é da minha horta, que, aliás, tinha muita gente querendo conhecer a minha horta. Ela é bem pequenininha, 25 metros quadrados apenas. Essa flor é do crem. E, dando continuidade à fala tão linda da Vanuska, eu devo dizer para vocês, ela falou tanto das frutas, que eu também defendo, eu venho falar mais também de vegetais, de hortaliças, né? E essa flor, ela mostra para nós o quê? Ela não pode ser esquecida. E o crem, que é o tubérculo do qual, né, dá origem a essa planta, que é uma trepadeira, ele está sendo utilizado ainda, mas precisa urgentemente de guardiões. E, com isso, eu quero também destacar a presença aqui, nesse auditório, da Maria Leonie Salter Hennemann, pedagoga, ela está ali no cantinho, na segunda fila, e que abraçou a ideia. Eu vou contar um pouquinho rapidamente, que a gente tem pouco tempo. A Leonie trabalhava com hortaliças tradicionais, né, Leonie? E, quando ela conheceu as punks em trabalhos que a gente realizava na Unicinos, ela se apaixonou e descobriu, é por aqui que eu vou. E ela nos acompanha nos eventos, por quê? Ela é responsável por essa beleza aqui, ó. Inclusive, ela está trazendo, para quem não tem ainda uma mudinha de Ora Pronobis, está ali na cestinha, podem levar depois, ok? Aquela outra cestinha lá, com uma variedade de punks. E essa é minha, colhida minha horta ainda hoje, na chuva, né? Então, para a gente falar o quê? Plantas alimentícias não convencionais, também chamadas de ruderais, tem uma série de termos. É eu que vou passar, né? Então, vamos lá. Então, eu inicio lembrando de uma pessoa muito importante, quem sabe no próximo seminário ele esteja presente, que é o Sebastião Pinheiro. O Sandro, que vai falar depois,
também esteve conosco, e o Sebastião Pinheiro foi o grande palestrante, no Dia da Biodiversidade, que aconteceu a semana passada em Lomba Grande. E, neste seminário, Sebastião Pinheiro, depois da palestra, ele me chamou e disse: Sig, não esquece de falar para os nutricionistas que eles são os profissionais mais importantes entre o agricultor e o consumidor. E ele diz no livro dele, Agroecologia 7.0, publicado no ano passado, que a vida não existe sem energia dos alimentos. A gente sabe disso. Tudo começa pela energia solar. Mas o que ele traz de novo é que, até então, a gente entendia que alimento, todo ele, vem da agricultura. Só que, no livro dele, ele diz: a agricultura não existe na natureza. Estão chocados? Não, né? Não é novidade, mas basta alguém da estirpe do Sebastião Pinheiro para nos lembrar que a produção de alimentos ela é uma criação de grupos de espécies, a que ele chama de ultrasociais. Vocês iriam imaginar que eu ia falar em cupim, não é? Então, ele coloca que os cupins são os mais antigos produtores de alimentos. Para eles, né? Há cerca de 300 milhões de anos. Seguidos pelas formigas saúvas, há cerca de 130 milhões de anos. E as abelhas melíferas, que nós estamos terminando, né? A partir de 60 milhões de anos. E o mais surpreendente ainda, já que esse auditório está predominante quase, né, a nutrição do sexo feminino, ele atribui também a um grupo muito importante, ultrasocial, que são as mulheres responsáveis pelo início da agricultura. Olha que lindo, não é? É uma homenagem há cerca de 10 mil anos. A literatura traz 8 mil anos, 10, 12 mil anos, não importa. Depois o Sandro vai explicar para nós. Né? Bem, não sei se já leram, mas no livro do Harari, que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, ele aponta alguns aspectos importantes dentro da cronologia que eu vou usar rapidamente para contextualizar por que as punks já fizeram parte da nossa alimentação e por que elas desapareceram, em grande parte, e por que estamos correndo atrás agora. Então, ele mostra ali, e o Heiser também fala a mesma coisa, que os humanos estão na Terra há cerca de 2 a 3 milhões de anos, procurando alimentos. Depois, ele fala, em termos de 1000 anos, o uso cotidiano do fogo há 300 mil anos, o surgimento do Homo sapiens há cerca de 200 mil anos, e aí ele dá um salto para 13 mil anos, que é quando o Homo sapiens acaba sendo a única espécie humana sobrevivente na Terra. Das demais espécies humanas, é claro. E eu quero ressaltar ali que, há cerca de 12 mil anos, houve uma revolução muito importante, que foi a Revolução Agrícola. O que significa isso? Depois ocorreram outras. A Revolução Agrícola, que se caracterizou pela domesticação de plantas e animais. Ok? Depois eu volto ali. O que foi essa Revolução Agrícola? A Revolução Agrícola ela tem 3 coisas fundamentais. O advento da agricultura. Então, não foi um fenômeno que aconteceu do dia para a noite, evidentemente. Os produtores de alimentos conviveram com os caçadores-coletores por longo tempo.
a domesticação de plantas e animais e também o sedentarismo. Mas por que foi tão importante o advento da agricultura? Porque nós buscamos, acima de tudo, reduzir a nossa dependência da natureza. Será que isso explica um pouco os alimentos ultraprocessados? O Sandro está dizendo que sim. Então, um outro, dentro da cronologia do Harari, ele coloca a Revolução Industrial, há 200 anos. A Revolução Industrial, que teve o seu berço na Inglaterra e depois se espalhou para outros países, e que chamou as pessoas que estavam vivendo do seu alimento produzido e que eram tidos como produtores artesanais para as fábricas. O que aconteceu? A grande parte das pessoas que viviam no meio rural passam, então, a viver nas cidades e a se transformarem em fabricantes em série. E como é que ficou a alimentação? A migração para as cidades fez com que menos pessoas se envolvessem com a produção de alimentos. Mas a forma, né, com que esses indivíduos passaram, então, a se ocupar também fez com que bocas a mais existissem para que se precisasse de muito mais alimentos. A intensa urbanização, dessa forma e nesse contexto, exigiu também uma revolução agrícola. Por quê? Porque havia necessidade da produção maior de matéria-prima para a indústria e também mais pessoas precisando comer sem produzir o seu alimento. Biodiversidade alimentar, o que aconteceu? Então, eu estou contextualizando a importância das punks. A FAO nos diz que 75% dos nossos recursos genéticos foram perdidos. 3/4. E essa encruzilhada em que nos encontramos com a Revolução Agrícola era: continuamos na diversificação alimentar ou optamos pela especialização das espécies cultivadas e comerciais? Como se chamou essa Revolução Agrícola? Revolução Verde. Se vocês olharem, eu não pus nenhum verde aí nesse slide, né, Sandro? Porque não tem nada de verde. Muito pouco. É um verde pálido. Então, eu quero ressaltar ali o que eu deixei em negrito, dentro da Revolução Verde, a perda da biodiversidade e a monotonia alimentar. Muito tempo, eu também achei que a agricultura propiciava uma alimentação muito mais variada, diversificada, porque eu desconhecia que ela não existia naturalmente na natureza. Xenobióticos, substâncias desconhecidas pelo nosso organismo, resíduos de agrotóxicos, não é? Que a gente está assistindo aí todo um cenário de liberação de mais e mais substâncias tóxicas proibidas há anos na comunidade europeia e nos Estados Unidos e também na Índia. Alimentos sem sabor. Por que a gente tem que usar tanto condimento? Já compararam uma cenoura produzida organicamente com uma cenoura produzida num solo quimificado?
Por isso que a gente precisa de tanto tempero. Aliás, eles são ótimos, dependendo de qual for. Sem durabilidade. Alguém me falou outro dia, nossa, esses morangos orgânicos duram um tempão. Nós fizemos experimentos com os alunos de rúcula hidropônica, produzida tradicionalmente, e orgânicas. Qual será que durou mais? A hidropônica desmanchou, simplesmente, na geladeira, em conservação. Então, nós assistimos a um declínio da nossa agrobiodiversidade. E a FAO nos diz que ela foi, evidentemente, acelerada no século passado, né? Porque a população, em 50 anos, dobrou. Hoje nós temos 7,7 bilhões de habitantes. Mas não procede quando se fala que não tem alimentos para todos. Existem alimentos para 12 bilhões de pessoas. E, como a Vanuska falou, a questão, ou alguém mais na mesa, a questão é o acesso. Então, as principais causas desse declínio, rápida expansão da Revolução Verde, com seus insumos, e também da agricultura industrial, monoculturas, substituição de variedades locais, regionais, por variedades ou espécies aperfeiçoadas ou exóticas. Sempre que eu falo isso, sabe do que eu lembro? Do alface. Quem teve aula comigo sabe da minha bronca, porque, geralmente, quando se expõe na internet, se vocês procurarem, e sites oficiais, o que aparece? Qual é a imagem de hortaliças? Se não tiver alface, tem algum problema. Né? Sempre o alface. Por quê? Porque é uma cultura comercial que dá o ano inteiro. Não é que ela não tenha valor nutritivo. Eu até descobri, na Taco, apareceu a composição de um alface orgânico com 300 e poucas microgramas de provitamina A. Eu disse, meu Deus, estragou o meu slide, que a Lisete tanto gostou, porque antes era 87, aí eu usava e comparava com o caruru. Né? Então, a globalização do sistema e o marketing da alimentação também são fatores que contribuem. A FAO nos convida a explorar o potencial de espécies negligenciadas ou subutilizadas, que são as punks. E, para ilustrar o que aqui já foi falado hoje sobre segurança alimentar e nutricional, além do direito humano à alimentação adequada, que é um direito social que foi falado, eu ressalto a soberania alimentar. Porque o pacote da Revolução Verde também trouxe um pacote do que cultivar. O que vamos comer? Confere aos países a primazia de suas decisões sobre a produção e o consumo de alimentos. Eu diria que, no lugar de países, nós podemos colocar também das comunidades, de produzirem aquilo que é local e que não precisa viajar 600 e poucos mil quilômetros, é isso? Né? Porque estão muito próximos de nós. A FAO também nos diz que a escassez de alimentos é apenas para quem não tem dinheiro para comprar. Nenhuma novidade para nós. Né? E que a insegurança alimentar ela está diretamente associada à pobreza. Mas, se a gente falar de má nutrição, de outras formas,
a obesidade, nós vamos dizer que, para quem tem dinheiro, também é um desafio. A agrobiodiversidade, e hoje eu disse que eu estava fantasiada de agrofloresta, né? Porque eu estou simplesmente apaixonada pelo sistema sintrópico. Se eu estivesse dando aula ainda, esse seria o próximo tema. A agrobiodiversidade favorece a segurança alimentar. E eu diria não só das pessoas pobres, é que o tema ali da FAO é a pobreza, né? E os recursos genéticos, eles são primordiais. Recuperá-los é a nossa função. E é o desafio que o Sebastião Pinheiro me fez lá no dia da agrobiodiversidade, ou da biodiversidade. Ele até sugeriu, vamos fundar um instituto de pesquisas. Eu disse, mas já tem muita pesquisa. Olha a maravilha que a Vanuska nos traz. E garanto que, desconhecido, a tabela eu já conhecia, né? Então, que comida queremos? Eu como punks porque está na moda? Afinal, o que são punks? Eu diria que esse termo até já cansou, né? É um negocinho de modernidade que daqui a pouco passa, mas que foi popularizada pelo Valdeli Knupp, que é um biólogo, mas que, por trás dele, tem uma pessoa muitíssimo importante, que é a doutora Ingrid Inchaus de Barros, da agronomia da URGS. Eu, inclusive, ia fazer doutorado orientada por ela, né? E o Pedrosa nos diz que punk, em algum momento, já foi largamente consumida. Então, ninguém reinventou a roda. Elas já existem, fazem parte da alimentação, mas tiveram que ceder espaço para plantas comercialmente mais importantes. E é por isso que a gente deixou de comer aquele radite, tem algum gringo aqui, né? Que, na minha infância, a gente comia, os meus pais colhiam, né? Hoje eu tenho na minha horta cultivado, né? Ele também diz que são pessoas que passaram por mudanças comportamentais, né? Alimentares, em nome da praticidade. Mas o Lorenzi e o Knupp falam que são plantas que têm uma ou mais porções comestíveis, mas o que eu quero frisar ali é que elas podem ser nativas, silvestres, só que assim, ó, cuidado, não vamos colhê-las nas calçadas ou nas ruas, a gente se entusiasma e sai querendo coletar, né? Exóticas, quando introduzidas, grande parte delas são exóticas mesmo, ou espontâneas, que é o caso da minha horta. Todo mundo pergunta, aí, Sig, quanto tempo tu fica na tua horta? A minha horta é espontânea, né? Então, ela está repleta de capuchinhas, de ora nobis florescendo, né? Ou, então, elas são cultivadas. E aqui eu trago, da publicação que também está disponível, Alimentos Regionais Brasileiros, um pouquinho do valor nutritivo, por exemplo, do caruru. Eu sempre conto a história de que uma pessoa que eu fui visitá-la, eu disse, posso tirar uma foto da tua horta? Não, eu tenho que tirar primeiro os insos. Sabem qual era o inso? Caruru. E sabem qual é a planta que ela tinha cultivada? Adivinha? Alface. O que aconteceu? Eu disse, não, olha lá, vamos pegar só o retinol, provitamina A, 530 microgramas. Né? Vitamina C, 65 miligramas. Quanto tem a laranja? 55, 60. E aí eu digo, por favor, não diga
como fonte de vitamina C, a primeira coisa é a laranja. Tem outras, né? Hoje mesmo foi falado aqui o camu, enfim. Bertalha, né? A bertalha, que, além das folhas, também, depois, se vocês quiserem ver, né? Também alguns bulbos. E ali eu ressalto também 582 microgramas de retinol, 86 miligramas de vitamina C, chegando muito próximo da goiaba branca, que das goiabas é a que mais tem vitamina C, que tem 88 miligramas. Veja. E eu também quero ressaltar o cálcio, 106 miligramas. A serralha, também, 112 miligramas de cálcio, 450 microgramas de retinol, e a vitamina C é menor. Vejam essa plantinha aí, Portulaca oleracea, conhecida como beldroega. Tem gente que fala berdroega, né? Essa plantinha, ela é uma suculenta chamada de 9 horas. Ela é da família das 11 horas. Todo mundo conhece. Ela dá uma florzinha amarela. Aqui no sul, todo mundo a conhece como planta para os porcos comerem. Só que hoje eles não comem mais. E a banha não tem mais ômega 3. Por quê? Porque a Simopoulos verificou que essa plantinha tem uma das maiores concentrações em relação a outros vegetais de ácido alfa-linolênico, que é o pró-ômega 3, que depois nós vamos transformar em EPA e DHA, e também tem EPA, o eicosa pentaenoico. E a gente vai buscar nas cápsulas, né? E não sabe, muitas vezes, que a gente tem muito próximos de nós. Ali um pouquinho do valor nutritivo dela, ressaltando a presença do retinol e fósforo, né? Também o cálcio, 140 miligramas, e vitamina C. E a mais polêmica de todas, ora pro nobis, orai por nós. E Pereskia, essa é a Pereskia aculeata, porque ela tem espinhos, então eu já aviso antes, né? Mas a maioria aqui conhece. Existe um mito, e na internet vocês vão encontrar, até de profissionais da USP, que colocam que ela... Eu vou dizer por que eles colocam, mas eles esquecem de justificar que o ora pro nobis é, sim, uma fonte importante de proteína em base seca e não úmida. E as pessoas leigas não sabem. Então, elas pegam e comem ora pro nobis e deixam de comer uma fonte proteica importante. Então, é fundamental, e depois eu vou mostrar rapidinho um trabalho que a gente fez na Unicinos, mostrando exatamente isso. E, se vocês olharem ali, 2 gramas de proteína em 100 gramas de... É nada. O alface tem 1,3. Ainda na mesma, não é? A carne do pobre é um dos nomes, né? Então, tem que ter muito cuidado. E é isso que o nutricionista e o técnico, né, e todos nós temos que saber. Araçá. Ali nessa tabela aparece 326 miligramas. Eu não sei, eu estava louca para ver no estudo de vocês, porque, num estudo que foi feito na Unicinos, a gente não encontrou tudo isso. Então, depende. Às vezes usa um método, Tillmans ou outro, e pode... Né, também a fonte, a época, tem uma série de fatores. Solo, né, clima, enfim.
Aqui é apenas uma comparação usando a couve como controle, ou seja, como uma referência. A couve com 330 miligramas de cálcio, e comparando ali com o caruru, com a chicória do Pará, com o Ora Pronobis, né? Então, algumas que a gente normalmente não utiliza aqui, mas que também a própria beldroega, mostrando que, muitas vezes, a gente toma muito leite, e aí, é claro, a biodisponibilidade tem todo um aspecto importantíssimo, né? Mas elas também, a própria Cosolino nos diz e afirma que eles contribuem, sim. Né? Quanto tempo eu tenho ainda? Já encerrou. Então, tá. Ok. Né, pessoal? Então, assim, ó, aqui nós temos só alguns estudos. Um segundo? Não, 1 minuto. Aço ascórbico em folhas, flores e tubérculos do crem, do tropalium. A cúrcuma, seca e fresca. A fresca se apresentou. Que pena que eu não pedi para me avisarem, né? No segundo dia e no 6º dia da sua ação antioxidante, ela foi melhor ainda, até que a cúrcuma seca, em pó. Né? Nós analisamos condimentos frescos, onde o alho nirá e o manjericão apresentaram uma ação, uma capacidade antioxidante muito maior que o coentro, as sementes, né, e a pimenta rosa. Depois, o açaí também, mostrando uma ação antioxidante importante, o jussara, inclusive, significativamente sobre o açaí do norte, mas muito pequena, embora deu diferença estatística. Fizemos aqui, ó, a farinha do Ora Pronobis e a farinha da vinagreira, do hibiscus também, mostrando a digestibilidade. Tomate de árvore, teve o dobro da ação antioxidante que o tomate italiano. E, para finalizar, uma imagem, depois vai aparecer mais uma da minha horta, né? E a gente falou na Conferência de Segurança Alimentar, e vamos falar quinta-feira de novo, né, a todas as pessoas que vão participar, os delegados, que comer é um ato político, mas eu diria que comer é um ato de amor e um ato de compaixão para conosco e com a natureza. E eu finalizo com uma frase que está exposta lá no Centro Urbano de Práticas Ambientais da Leoni, em Novo Hamburgo, que todos podem, não ao mesmo tempo, visitar. Não é preciso semear todo o planeta. Cuidar bem do próprio jardim já é suficiente, não é? E é isso. Ali também são minhas punks. Obrigada. Desculpa. Eu desço, né? Eu desço. Muito obrigada. Muito obrigada, Signorá. E agora, para falar sobre hortas, o nosso convidado é o engenheiro agrônomo, Sandro Trevisan Fiedler. O Sandro é formado em Engenharia Agronômica na Universidade Federal de Santa Maria, em 92. Trabalhou com assistência técnica e extensão rural na Prefeitura de São Paulo das Missões, de 93 a 2000. E, a partir deste ano, passou a ser extensionista rural da Emater Ascar. Já atuou nos municípios de Sério, Feliz, Sapiranga, Nova Santa Rita e, atualmente, em Porto Alegre, com experiência acumulada em agroecologia e produção sustentável de alimentos. Então, passamos a palavra contigo, Sandro. Boa tarde, tudo bom? Fico muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço o convite, feliz de assistir essas palestras maravilhosas, né? Professora Sig, 2005 a 2007, dando aula na Unicinos, já procurava a Emater para conversar com as alunas da nutrição, querendo fazer essa união entre as ciências, né, que a gente aprende tudo de forma compartimentada, né? Nós conhecemos muito pouco da nutrição e, provavelmente, vocês conhecem muito pouco da produção de alimentos, né? E que bom que esses laços estão estreitando, que a gente já está trocando mais ideias.
Obrigado. Falando da Beldroega, né, fico muito feliz de ver agricultores já levando para a feira, porque as nutricionistas estão recomendando, porque é rico em ômega 3. É isso que vai causando a revolução, né? Até porque um pé de alface, há 2 semanas atrás, na Ceasa, estava R$1 a dúzia. Ou seja, o agricultor, para pagar um dia do trabalhador, precisava vender 1.200 pés de alface. Não se sustenta. Né? E também quanto a gente paga por um refrigerante, quanto a gente paga por uma bala. Então, esses valores assim têm que ser trocados, né? Vamos lá, então, pessoal. Eu vou falar de maneira bem rápida, porque eu tenho muita foto para mostrar. E a Ana me pediu para falar um pouco mais sobre a questão das hortas urbanas, da dificuldade que muitas de vocês têm para fazer sua horta, né? Mas, para chegar lá, eu tenho que mostrar um pouquinho das outras hortas e da produção agroecológica, né? Porque, no meio urbano, a gente tem que artificializar demais a produção. Normalmente são terrenos ruins, caliça, sombreado e tudo mais, né? Então, a gente tem que adaptar um sistema de cultivo ecológico dentro de um ambiente bem dificultoso. Eu trouxe umas fotos de produção convencional de Porto Alegre, inicialmente, que também tem uma importância muito grande, que vai além da produção de alimentos, que é a manutenção da nossa área verde. No momento que não tiver mais esses agricultores, a gente vai estar cercado de concreto, né, com problemas de esgoto, de superpopulação, de violência, falta de estrutura viária, para a saúde e tudo mais. Quem ainda mantém as áreas rurais, a água com um pouquinho de qualidade, o mato e a nossa fauna, ainda são os agricultores. E muitas vezes são penalizados. Tem agricultor nosso que esses dias recebeu a visita da Brigada Militar por ser denúncia que tinha um cadáver lá dentro, mas era um monte de esterco, de cama de aviário, que eles usam para fertilizar o solo. Ele disse, não, então tu revira aqui no meio e vê se tu acha algum corpo aqui dentro, né? Mas é uma realidade assim, a cidade está crescendo ao redor do agricultor e a pressão em cima dele é muito grande, inclusive para que pare a produzir. Lavouras de tomate, 4 hectares de cebola, 4 hectares de tomate numa única propriedade, lavoura de melão, que dá uma boa renda para o nosso agricultor, pomares, a área de pêssego em Porto Alegre, que já passou de 200 hectares lá atrás, já tem menos de 20 hectares hoje em dia, a ameixa não tem menos de 10 hectares, então está havendo uma diminuição muito drástica dessa produção, os filhos não estão querendo continuar na propriedade, porque é muito difícil, tu convive com granizo, com intempéries, com violência. Tem agricultor desses aí no pomar de pêssego que tinha que botar guarda no pomar na época da colheita, porque senão tudo era roubado. Então, a região metropolitana apresenta esses desafios. Então, vendo esses saquinhos nos cachos de uva, porque os passarinhos também gostam de comer, eles não vão encontrar mais lá no mato a pitanga, né, a guabiroba, a uvaia. Então, também avançam, né, a fauna avança muito em cima da propriedade, da produção rural. Então, tem estratégias para conviver com isso, né? Produção de cenoura, rabanete. E agora vamos entrar na parte que eu mais gosto, né, que é hortas agroecológicas. Vocês vão ver ali aquele monte de matinho. Não sei se aqui não tem um visor. Aqui no meio tem a alface chamada frisée. E, ao mesmo tempo, vai estar cheio de murrião, estelária média, que é uma punk, picão branco, que é uma punk, caruru, que é uma punk, serralha, que é uma punk. Então, a horta agroecológica, a gente não enxerga isso como isso, né? A gente enxerga como proteção do solo, atrativo de inimigos naturais e pragas, alimento também para as pragas, mas, principalmente, alimento para nós, né? Que, como foi muito bem falado, a gente foi perdendo ao longo do tempo. Couve, cale, alface, diversificação de cultivos com flores também, é uma outra renda que está aumentando muito a produção aqui em Porto Alegre, abóbora Itália, no meio do pomar de citros, cana. Aí, na horta comunitária da Lomba do Pinheiro, que eu fico muito feliz sempre de falar dessa horta, quem puder, vá lá conhecer. Por ano, são mais de 100 espécies diferentes produzidas, assim, entre punks, hortaliças, frutas, e o cultivo do hibisco no meio do aipim intercalando, né? Outra maneira da gente produzir de forma agroecológica é aproveitamento de espaços, então os consórcios entre os cultivos. A hortelã vai muito bem com o espinafre, isso dá muito bem nas hortas urbanas também. A gente aproveita porque
Desculpe, a rúcula. A rúcula tu vai colher em 40, 50 dias. O espinafre, até esse ponto, ele vai começar a desenvolver o crescimento, né? Então, à medida que está colhendo uma, a outra está ganhando espaço para desenvolver. Batata Iacon ali em cima, junto nos canteiros de alface, isso na horta da Lomba do Pinheiro. Alface e cebolinha. Então, tem várias maneiras de a gente compor o nosso canteiro, para evitar aquele canteiro todo limpo, né, sem os chamados insos, né? Aí, entrando um pouquinho nas variedades, né, fica um pouco do conflito, né, que a gente vê das melhoramento genético, né? A gente está abandonando as punks e, ao mesmo tempo, a cada ano estão surgindo diversas variedades novas, né, de couve, de alface e tudo mais. Essa mostarda aqui é uma mostarda peruana, o brócolis, a couve cali, a couve pak choi, ou xingensai, radish, alface. Então, quanto mais a gente misturar os cultivos, mais saúde vai ter nosso sistema. Porque as pragas que existem há 100 e poucos milhões de anos, que a gente está vendo, né, a gente chama de praga porque disputa o alimento com a gente, né, mas não são, na verdade. Viraram pragas depois da modernização da agricultura, que a professora estava falando, né, do advento dos venenos, né? Aí se expandiram as pragas. Então, assim, elas localizam o alimento por sinais químicos, esses odores. E quanto mais a gente misturar nas nossas hortas esses odores, quanto mais plantas medicinais a gente colocar lá dentro, aromáticas, vai dando mais saúde e atraindo menos os insetos fitófagos, que a gente chama, né? Alguma dessas variedades novas, que aí um pouco desse conflito também entra a questão de comércio. Agricultores nossos estão voltando com muito produto para casa, que, digamos, levava 6 caixas de couve na feira, volta com 2 para casa, porque os outros concorrentes começam a levar a mesma coisa. Então, eles têm que estar todo momento investindo em variedades novas, espécies novas, para continuar mantendo sua renda, né? Porque tem muita gente disputando esse grande mercado que é Porto Alegre. Essa discussão que a gente está tendo aqui sobre alimentação, a gente vê mais nos grandes centros, né? Cidades menores dificilmente têm essa preocupação, esse envolvimento. E aí os agricultores desses locais vêm vender aqui em Porto Alegre, principalmente os orgânicos, né? Couve rábano. Isso aqui foi na Expo Inter, uma amostra lá de variedades de batata doce. É uma enormidade a diferença de sabores, de composição química, e muita coisa está se perdendo, né? Daí nossos órgãos de pesquisa estão resgatando dos produtores, limpando e botando o nomezinho lá, e o agricultor tradicional mesmo está perdendo muitas dessas variedades. E isso é uma grande lástima. Outro dos itens que a gente tem que se preocupar muito na condução de cultivo ecológico é a cobertura do solo. O solo, imagina esse calor que a gente estava agora há poucos dias, né? Agora vamos pensar lá em janeiro, fevereiro, aquele solo limpinho, só com aquela couvezinha lá esperando, vai torrar a raiz, né? A microbiologia do solo vai morrer. Então, a gente tem que ter maneiras de proteger esse solo. E a natureza nos ensinou isso, né? A natureza nos ensinou que o solo deve ser coberto, desde a evolução dos vegetais até chegar numa floresta, né? Assim, a gente consegue manter a umidade, diminui aquela pressão da irrigação, né, que é uma dificuldade que as hortas urbanas têm também, de ter água para irrigar, né? Então, e assim a gente consegue favorecer a vida do solo. Uma outra questão das hortas a maioria dos cursos que a gente faz, quando a gente vai falar com os agricultores, mostram essas hortas aqui, eles acham que é horta de relaxado, né? Mas, se vocês olharem bem, isso aqui foi um período de muita chuva, uma chuvarada assim, causou muitos estragos. E aqui, esse canteirinho de beterraba, com picão branco ali, com caruru e tudo mais, olha a qualidade da folha da beterraba. Ele não perdeu essa beterraba, ao compasso que os cultivos do lado ali, que estão um canteiro limpo, recém-plantado, o dano foi muito grande. A gente perde uma camada muito grande de solo com isso, que demora centenas de anos para formar. Então, uma das estratégias que a gente trabalha com os agricultores, muitos com alface, que é a planta mais fácil de produzir também, né? Como orgânico, inclusive, é quando faz a primeira capina, preserva as bordas do canteiro. A partir dali, com o tempo, que a planta, se o solo não é muito bom e se falta água, as plantas não conseguem, digamos, competir com essas ervas espontâneas, principalmente com gramíneas. As gramíneas são muito rápidas em aproveitar a energia do sol e crescimento e aproveitar a água. Então, quando o solo é adequado, a gente consegue conviver muito bem com essas plantas, mas
No estágio inicial, às vezes é bom dar uma capina para quebrar aquela camada dura que se forma em cima do solo, e, com o tempo, os brejinhos vão crescendo e tomando conta do canteiro. A gente tem um canteiro protegido, cheio de punks e com muita saúde. Plantas atrativas. Aí uma outra questão. Há pouco tempo nós tivemos um seminário estadual da agricultura urbana. Daí apareceu foto de vários municípios do estado. E todos os canteiros que a gente viu não tinha um brejinho. Era só aquele canteiro limpinho, limpinho, só com a planta. E, ao mesmo tempo, a gente assina petições na internet para defender as abelhas, vamos salvar as abelhas. Mas qual é a nossa parcela de ter nossas florzinhas lá no nosso pátio, na nossa horta, para ter alimento para essas abelhas? Então, na agricultura orgânica, a floração é fundamental para atrair os insetos benéficos, para ter a questão dos odores e para a gente produzir a própria semente. Os transgênicos já foram dominados na parte de milho e soja por grandes empresas, e elas já estão começando a comprar as empresas de hortaliças. Então, daqui a um tempo, vai chegar para nós isso. Então, nós vamos ter que manter nossa semente. É muito importante essa estratégia. E aí, o flor de cenoura, alguém conhece? Quase ninguém conhece flor de cenoura, né? E o processo dela, da flor, ali com uma mosquinha que é benéfica, aí até ela formar a sua própria semente. A salsa daquela sementinha que caiu lá onde produziu vai dar melhor do que aquela que tu plantou. Então, quando a gente for pensar numa horta, também tem que ver essa estratégia de produção da própria semente. Adubação orgânica, compostagem. Isso nós vamos conversar muito com vocês. O que acontece na casa de cada um de nós, né, na hora de separar o lixo? A gente separa o lixo seco, o resto vai tudo para o lixo orgânico. Aí vem um caminhãozinho, busca e vai levar lá para Minas do Leão. Vai enterrar lá. Né, de todo mundo. Isso tem um custo muito grande para quem paga esse transporte, tem um custo ambiental de deslocamento, e quem passa lá na estrada não aguenta o fedor que é aquilo lá. E a gente pode transformar boa parte disso em adubação. Então, tem lugares aí que fazem a revolução dos baldinhos, né? O cara vai para a horta comunitária e leva o seu baldinho com a separação do seu lixo orgânico de casa. Então, quem pensa em ter hortas urbanas, é obrigatório pensar na compostagem. E educar o público trabalhado para também fazer isso na sua casa. Ali, de um agricultor, o resto de produção agrícola dele, que sobrou, não foi vendido, ele começou a fazer um monte, depois vai colocar a palha por cima, começou o processo de compostagem. Aqui era na horta comunitária da Lomba também, resíduos de cama de aviário com palha de cana por cima, ficou mais de meio ano ali parado, não precisa tanto tempo. Obrigado. Alguns modelos de composteira, isso no Centro de Formação da Emater, lá em Montenegro. O importante na compostagem é que ela seja aerada, ela precisa do oxigênio para as bactérias que vão fazer essa compostagem serem as que a gente quer. Né? Se forem em meio anaeróbico, vai ser outro tipo de bactéria. Demora em torno de 45 a 90 dias, conforme o caso. A temperatura tem que subir a uns 70, 80 graus para matar bactérias patogênicas. Então, tem várias formas. Dentro para apartamento, residências com poucos moradores, tem esse sistema de balde aqui no canto. O importante é que seja coberta também, para evitar o alagamento. Aqui na Aldeia da Fraternidade, uma ideia das profissionais que estão lá, eu achei muito interessante, com tela, fica bem aerado. E aqui em Porto Alegre temos a UTC, que produz composto orgânico da poda de árvores. A maioria das hortas urbanas vai bater lá para pedir composto orgânico. É um quebra-galho, né, nos ajuda bastante, mas eu gostaria que um dia a gente tivesse separado isso, coleta de árvores do meio urbano e árvores do meio rural. Porque quanto da poluição atmosférica dos veículos está armazenado nessas folhas, né? Metais pesados e tudo mais. Então, às vezes, a gente acaba usando aquilo que nós temos disponível, mas talvez não seja a melhor qualidade, né? Aqui o composto lá do famoso Juca, feirante em Porto Alegre, no Menino Deus, é o Biojuca. Ele coloca tudo em tonéis. Caiu goiaba, caiu laranja, limão na sua propriedade, vai botando em tonéis, mistura com palha, com coisas de capina, vai gerando um líquido que a gente chama de chorume, ele separa esse líquido depois. Então, lá para aquelas caixas, depois vai a caixa d'água, lá vai o material sólido, e para as subomonas ele vai colocando o material líquido, que depois ele usa com regador ao lado das plantinhas. Esse é um sistema interessante para
Para algumas unidades assim que pode ter problema com rato ou alguma outra coisa assim, mas é um sistema anaeróbico, né, fechado. Aí uma outra maneira também interessante de fazer esse mesmo sistema, mas colocando uma torneirinha embaixo. A gente capta o churume e fica mais fácil de usar depois, em vez de estar virando o tonel. Outra forma de adubação orgânica para a agroecologia, para as hortas, compostagem de cama de aviário. Quem é do meio urbano está conseguindo, muitas vezes, resíduo das casas que vendem material para a religião, né? Então, às vezes, sobra cama de aviário nesses locais, usam lá para compostagem. Isso aqui é compostagem de dejetos suínos. Aí é um outro problema. Tem municípios que a água já está toda poluída de tanta criação de suínos e aves, né? E aí o esterco para eles acaba sendo um grave problema ambiental, que a gente tem que dar conta do que fazer. Na agricultura orgânica, a gente quer isso para nossas hortas, tendo cuidado com o excesso de cobre e zinco que tem aparecido em muitos desses materiais, mas isso é reflexo dessas mudanças da revolução agrícola que a professora Sig falou, né? Aquelas famílias com 10, 14 filhos em casa, todo mundo veio para a cidade, aquela propriedade que produzia 20, 30 tipos de alimentos diferentes se especializou, ou é só soja, ou é só milho, ou é só trigo, ou só criação de porco, e a legislação foi acabando com os pequenos criatórios, né, de suínos, de aves, muito em função dos interesses da agroindústria. Aí nós temos que dar conta do resíduo, né? Porque a gente quer comer lá o presunto, a gente quer comer o Chester, quer comer todos esses outros derivados, né? Esse é o modelo que a gente está. Buenas. Então, para tentar clarear um pouco mais a questão da compostagem, a gente tem que misturar materiais ricos em nitrogênio com ricos em carbono. Tem que ter um certo equilíbrio. A gente fala em relação carbono-nitrogênio. Normalmente, 3 partes para 1. Aquela adubação das folhas, a folha da varredura, aquele capim vai ser a nossa fonte de carbono, e o resíduo da cozinha, sem azeite, sem sal, o pré-preparo de alimentos, a folha, a casca da fruta, é a nossa fonte de nitrogênio. Então, a gente vai fazendo camadas, 3 por 1. 3 de carbono, 1 de fonte de nitrogênio. Até chegar em 1 metro, mais ou menos, de altura, e tapar com palhas e esperar o tempo fazer o serviço. De vez em quando, dar uma mexida, uma revirada para aerar, cuidar para não ficar muito seco. Então, não tem muito mistério para quem pensa em fazer hortas no meio urbano. É fácil só a gente dosar um pouco para ter um material de melhor qualidade. Nada impeça que eu faça uma compostagem só com folhas. Só vai diminuir a qualidade desse composto que eu estou usando. Outra maneira, quando a gente chega para ver as propriedades, né, para ver como é que está o solo, são as plantas indicadoras, né? Normalmente, as plantas estão nos indicando como é que está a vida naquele solo, a saúde, a química. Quando predomina capim-rabo de burro, ali é sinal de terra ácida, terra fraca, depauperada. A tiririca, ali, essa do canto esquerdo, que vai ter em quase tudo que é horta urbana, ela identifica a carência de magnésio, mas principalmente um solo adensado, com pouco oxigênio embaixo. Até um caso interessante de falar da tiririca, lá na Horta da Lomba, a professora Ingrid é parceira lá, o professor Viste também. Numa das atividades, ele identificou que a batatinha da tiririca era afrodisíaco, né? Então, foi um movimento do pessoal lá para colher tiririca, funcionou bastante para a limpeza do terreno. E aí a famosa beldroega, né? Rica em ômega 3, só vai dar em solos férteis, solo fraco ela não vai se desenvolver bem, é uma excelente planta saudável e indicadora para nós também de solo bom. Outras formas da gente fazer a adubação, pós de rocha, a origem de tudo isso no planeta era a rocha, o planeta era a rocha, os milhões de anos de intemperismo e a vida em cima foi se formando o solo, que a gente perde muito fácil, mas uma maneira de recuperar um pouco a fertilidade desse solo é trazendo o pó de rocha. Ele não vai agir só por ele mesmo, só vai agir com a presença de vida, micro-organismos para produzir enzimas, para quebrar essas moléculas, para transformar de uma maneira que a planta possa absorver. Fosfato natural, calcário. Outra forma, esterco fervido, esterco de galinha, os agricultores pegam de poedeira, fervem durante 4 horas, vai formar ácidos fúlvicos, ácidos úmicos, que vão dar uma qualidade muito boa para o solo, vai queimar alguma coisa de impureza,
e alguns nutrientes que tem ali o colega Luciano andou pesquisando, né? Muito rico em nitrogênio, fósforo, potássio. Potássio é impressionante. Então, são formas naturais da gente fazer adubação. Biofertilizantes, a gente põe fermentar esterco de vaca, leite melado, porque o rumen da vaca é rico em micro-organismos, tricoderma, diversos outros. Esses micro-organismos vão dar vida para o solo e vão trabalhar alguns minerais que vêm na forma de rocha moída. Então, no final desse processo, nós vamos ter um adubo muito rico em vida e também rico em minerais. Tem várias formas de fazer biofertilizantes. Vai ficar no material uma mais fácil, né, para quem é da parte mais urbana, de fazer com folha de mamona. Se não tem o esterco bovino, pode ser o composto orgânico da própria propriedade mesmo, e cinza e água. Então, a mamona, só evitar usar aquelas bolinhas, né, que tem substâncias tóxicas muito fortes ali, mas no restante ela é muito rica em potássio também, é um bom adubo. Aqui na Horta da Lomba do Pinheiro, à esquerda, ali no dia 16 de agosto, quando foram plantadas aquelas mudas, e agora, dia 10 de outubro, o estágio que estão. Olha a vida aos lados, né? Então, a adubação verde, que foi colocada a semente de ervilhaca, mas nasceu espontânea ali nabo forrageiro, nasceu azevém. E ali a vida está sempre brotando, né? Essas plantas estão fazendo o quê? Fotossíntese, né? Metabolismo primário, captando a energia mais barata que a gente tem, transformando em nutrientes, em matéria seca, que nós vamos incorporar no solo, promover vida de micro-organismos. A questão que eu falei também da adubação verde, uma do polinização, tremoço branco, uma adubação verde de inverno. Também vocês devem saber, o tremoço branco acho que dá para consumir, né? Esses dias me falaram que no mercado público estava R$ 25, 250 gramas, né? Os outros tremoços têm muito alcaloide, esse aqui tem pouquinho, tem processo que tu elimina esses alcaloides. E, olha aí, abelha, mamangava. Então, é isso, a gente tem que promover floração. Olha a flor da sálvia, que bonita, né? A mamangava, né? Insetos de solo, quando a gente tem um solo bem equilibrado, todos são insetos benéficos, isso aí. Uma outra questão que eu gosto de trazer para o debate, né, a lavoura de couve. Nós tivemos agora, de um mês para cá, uma infestação assim, de uma chamada praga, né, traça das crucíferas, uma mariposinha, que é essa aqui. A mariposinha adulta, a larva e a pupa, né? E aí tinha agricultores passando veneno todo dia, quem não é orgânico, né? Mas aí um pouco vem da nossa culpa, né? Quando a gente vai comprar uma couve, se a gente vê uma couve furadinha assim, a gente compra? Não, né? Então é essa educação que a gente tem que promover, sabe? Porque aquele bonitinho, todo limpinho, muitas vezes a sujeira é oculta. A planta, quando está assim comida, quando tem algum probleminha, tem o que a gente chama de metabolismo secundário, ela promove a formação de mecanismos de defesa. Então, são vários metabólitos secundários que são promovidos e deixa ela mais nutritiva ainda. Então, um outro olhar que a gente tem que ter. E agora eu percorri todas, lá na Horta da Lomba, lá, todas as couves que tinham lá, eu percorri, não vi essa larvinha e vi muito desse marimbondo ali. Chamam de camotim, né? Ele come larvas, come lagartas. A camomila, atraindo sirfídeos. Essa mosquinha aí, a fase jovem dela vira uma larvinha que come pulgões ali embaixo, ali a fase de pupa. Existem produtos para a produção orgânica já no mercado, muitos com uma dificuldade muito grande de certificação, de conseguir o registro no Ministério, né? Ao contrário dos outros produtos, que foi muito fácil. Tem uma lista muito grande de produto biológico lá. Aí são ácaros predadores, a gente importa ácaros que comem ácaro rajado, que acaba com a produção do morango. Mas a embalagem é a mesma embalagem do veneno. A couve chinesa toda retalhada, né? Então a gente tem paciência com os insetos, porque quando vai descascar ela, o miolo da couve chinesa está muito boa, é a planta que mais atrai insetos. E aí as hortas urbanas, então, rapidamente, agora que o tempo está acabando, aqui a citação da Ana, lá, né? Tem terrenos que tu vai que a terra é boa, que tu consegue cultivar, tem outros que a terra é muito ruim, tu vai ter que fazer o teu solo, né? A nossa realidade, normalmente, das hortas urbanas é falta de sementes e mudas, falta de ferramenta, cercamento de áreas, área de conflito. Então, a gente tem que ter preocupação com a água sem contaminantes, fazer o uso de cisternas, aproveitar a água da chuva, cuidado com esses locais aí, que o esgoto está por tudo.
Evitar o excesso de capinas, né? Normalmente, sempre centro de recuperação dependente químico usam a capina como terapia, né? E isso é muito ruim para o solo. Aí, quando o solo é ruim, tu tem que adaptar. Então, tu pode fazer com madeira, aquelas tampas de parada de ônibus, estavam fazendo aqui em Porto Alegre. Tem gente que faz com garrafa PET, com pneu. Eu acho um pouquinho delicado esse assunto, sabe? A gente não está reciclando, né? A gente está só reutilizando. Uso de telhas, madeiras, tijolos, madeiras, tonéis. Aqui uma área que era totalmente degradada, né? E uma moradora lá resolveu recuperar, era caminho de gente, depósito de lixo. Aqui uma escola que tinha aquela situação, solo bom, virou essa horta bonita aí do lado. Aqui uma outra escola que o pessoal está trazendo de casa resíduos orgânicos para fazer a horta. A horta comunitária, quando começou, na Lombo do Pinheiro, lá, pastejada por animais, solo muito ruim. Agora a biodiversidade que está lá é algo impressionante. Produção de mudas é importante no local. Às vezes a gente compra muda que vem feito com argila, é um torrão muito duro, que a raiz não tem como desenvolver, então tem que ter um cuidado quando vai adquirir mudas também. Existe calendário de plantio para cada planta, para cada hortaliça, né? Tem umas que são mais de inverno, outras mais de verão, ou tem umas que são de ano inteiro, mas tem variedades de inverno, outras variedades de verão. Então a gente tem que buscar um pouco de informação antes de fazer, né? E nas hortas urbanas acho que cabe muito essa questão dos condimentos, né? Porque o espaço é pequeno, não adianta tu querer produzir repolho, brócolis com um espaço pequeno. Então muitas vezes a saída é trabalhar com condimentos e ervas medicinais. Poejo, melissa. Assim, gente, nós tá aqui a Luana, nossa. A Luana estava aqui, agora não vi mais. Agora está passando. Nós, na Emater, a gente tem uma dificuldade muito grande de atender todo mundo que nos procura. Praticamente somos 2 aqui em Porto Alegre para atender a parte rural, de visitas a produtores, e mais a parte urbana. Mas, se nos procurarem, a gente sempre vai dar um jeito de atender, não da forma que gostaríamos. Manjerona, a da direita, que é bem miudinha, tem mais propriedades nutricionais que a da esquerda, que é a graúda, né? Ali tem 2 tipos de sálvia. A que está mais feinha é a que tem melhores propriedades nutricionais, mas bateu um fungo que atacou só ela, não atacou a outra. Então, tem muitas variações assim no cultivo. Opa, fui para frente. Para a gastronomia, então, a gente está vendo que está tendo uma revolução assim de procura, muitas vezes nas feiras, né? Flor de ervilha, ou a folha da beterraba, mas tem que saber como é que foi produzida essa beterraba, né? Casca da banana também, porque já tem relatos aí de produtos bem ruins que são usados para amadurecimento da banana. Condimentos. E aí um pouquinho da composição química do confrei, né, que é uma planta medicinal também, uso externo praticamente. Mas se a gente for ver ali, tem taninos, mucilagem, carotenos, minerais, silício, cálcio, potássio, ferro, iodo, açúcares e tudo mais. Aí a gente vai nas receitinhas lá da internet, eu quero matar pulgão, lá o que eu uso. Daí faz um preparado com folha de confrei, por causa dessas propriedades, que muitas dessas são antifúngicas, antibacterianas, muitas vezes, e vão funcionar para dar saúde para a nossa horta também, né? Então, a gente pensa muito nessas plantas como o uso de extratos para pulverizar nos nossos cultivos. Olha o que tem na raiz do dente de leão, né? Na folha. E a folha ali tem cumarinas, né? Agora há pouco eu estava lendo uns trabalhos de pesquisa aí de indutores de resistência, né? Substâncias, cumarina é uma delas, que tu pulveriza, inclusive na soja e outras, para promover a resistência da planta a outros fungos, a fungos, né? Então, também tem propriedades muito interessantes que a gente tem que pesquisar muito mais. Deficiência nutricional de plantas, né? Um debate ali de deficiência de magnésio, provavelmente. Então, não é porque o espinafre é rico em ferro que todos vão ser, né? Depende daquele solo. Então, de como a gente está cuidando daquele solo. E aí, para finalizar, então, o seminário, todas essas demandas que a gente teve da agricultura urbana ultimamente foi gerando uma certa inquietação, e foram feitos seminários e tudo mais, e culminou assim, com uma aproximação do governo, e foi criada uma política estadual de apoio à agricultura urbana. Então, foi criada uma lei, um decreto, lei lá de agosto, decreto de dezembro, é tudo muito novo, e muitos dos artigos estão falando na questão da alimentação. Só que não adianta a gente ter uma lei aprovada em unanimidade por todos os deputados, não adianta a gente ter uma lei que fique fechada lá dentro, né? A gente tem que fazer ela tomar vida, né? E aí, através de procurar determinadas secretarias para que tenha recurso para investimento nessas áreas,
postos de saúde nos procuram demais assim, para fazer hortas, tem médicos querendo recomendar as plantas que são autorizadas pelo SUS, tem uns que já estão fazendo isso, enfermeiras, agentes de saúde. Então, tem um campo aberto assim, para a gente trabalhar essa questão da agricultura urbana. E depois teve um seminário que foi realizado em agosto agora, aquela ali, a Lourdinha falando, lá da Horta da Lomba, grande companheira. E a questão da horta comunitária, então, vai muito além da produção de alimentos, né? A gente vê lá que é um espaço de acolhida, tem muita gente que chegou lá, que eu vi, assim, que chegava tremendo, chorando, né, tomando antidepressivo. As pessoas vivem no meio do conflito, né, no meio do tráfico, apanhando o marido e tudo mais, né? Então, esses espaços são os espaços que elas conseguem encontrar a vida por outros, dar outro sentido para a vida, ter outro olhar para a vida, né? Então, quando a gente vai pensar numa horta, em qualquer local, assim, a gente tem que estar aberto para esse outro viés, que eu acho que é o mais importante de todos, né? Não adianta a gente se alimentar bem se a cabeça não está boa, né? Então, muito obrigado, gente. Desculpe pela corrida. Muito obrigado, Sandro. Convidamos para permanecer aqui. Convidamos a Signorai e a Vanuska também para compor a mesa. Então, nesse painel, né, nós tivemos 3 falas brilhantes, né, e trazendo o que fica muito presente, né, para nós, é a questão da diversidade, né, de toda essa diversidade que a gente pode estar utilizando e, muitas vezes, ao nosso redor, e a gente não se dá conta do quanto isso pode fazer parte da nossa alimentação diária, né? A própria palavra agrobiodiversidade, né, se a gente for pensar, é a vida diversa que vem da terra, né? Agro da terra, biovida, diversidade. E muito que o Sandro traz também, não adianta a gente querer alimento saudável se a gente não cuida do solo e de toda a diversidade no ato da produção, né, da qualidade do solo, para ter um alimento de qualidade. Nós temos agora, então, alguns minutos para perguntas. Alguém tem algum questionamento? Eu gostaria de perguntar para o Sandro, primeiramente, dizer que as palestras são maravilhosas, eu adorei. Sandro, a minha mãe ela gosta muito de horta, e nós moramos em apartamento. Então, ela está sempre tentando fazer com que a nossa horta dê certo, mas nunca dá. Eu não sei se é por causa da iluminação, eu não sei se é porque ela põe muita água, então eu queria saber que dica tu poderia nos dar para quem tem a intenção de ter uma horta num apartamento. Primeira coisa, assim, a gente tem que se dar conta que o espaço de raiz é mais ou menos proporcional ao espaço de parte aérea, né? A gente vê muito assim apartamentos, cultivo em vasos e tal, o vaso é muito pequenininho e a planta vai crescendo, a raiz vai aumentando e daqui a pouco ela está num esgotamento, né? E a planta diariamente vai retirando nutrientes desse vaso. Então a gente tem que ter estratégia de manter a alimentação, a nutrição dessa planta, né? E aí, esse é um dos fatores. Outros deles, né, em questão do sol, de sombreamento, tem plantas que não toleram o sombreamento excessivo, tem outras que não toleram insolação excessiva. Então, aí tu tem que ir fazendo alguns testes, né, trocando o vaso de lugar. Mas a primeira coisa, assim, se tu não tem humus em casa, não tem como fazer o composto, adquirir fora, a gente pode fazer um humus líquido, que a gente chama assim, tu pegar uns 2 quilos de humus em 10 litros de água, aí deixa uns 10 dias aquilo ali mexendo diariamente, depois tu coa, tu vai usar com regador. Então, é uma maneira de tu ter um adubo líquido de uma maneira mais fácil, assim, dentro do teu apartamento, né? A princípio é isso, sabe? É solo, a planta estando bem nutrida, não faltando água, né? Cuidado para não ser excesso também. O sistema de solo, normalmente, ele é previsto, assim, tem que ter uns 25% de espaço para oxigênio e de espaço para água, né? O que a gente chama da porosidade do solo, né? Então, às vezes, é uma terra muito compactada e não sobra espaço para oxigênio lá dentro. Ou a gente usa água demais, então a raiz fica afogada, né? Então, os cuidados básicos, assim, mas sempre vai cair no solo. Eu acho que o principal deles é isso, né? Não sei se consegui te responder. Não, cara, eu estava fazendo tudo ao contrário. É muita água e tudo no mesmo vaso, não era certo. Vou levar aqui para ela. Obrigada. Mais alguma pergunta para os demais palestrantes?
Boa tarde, parabenizando todos os que deram as palestras maravilhosas. Eu só queria fazer, na verdade, um convite, né, que vai ter a Feira Fórum Tupambaé, em Viamão, agora de 21 a 27 de outubro. Inclusive, a nutricionista senhora vai estar lá, Sebastião Pinheiro. É uma realização conjunta, né, Instituto Caminho do Meio, feira, também com parceria da Prefeitura e Câmara Municipal de Viamão, vai ser lá em Viamão, na Escola Novo Lar. Então, tem todas as informações. Tem todas as informações no site forumtupambaé.org, e vai ser discutido todo esse contato entre agricultores orgânicos, punks, oficinas, palestras, seminários. Obrigada. Alguma pergunta a mais? Boa tarde. Parabéns pelas palestras. Eu tenho uma pergunta para a Vanuska sobre as frutas. Tu falou muito ali da qualidade nutricional das frutas, da biodiversidade. Eu queria saber se vocês, nesse projeto, porque eu não conhecia ainda vou ler, mas se tu puder me responder, eu agradeço. Se vocês estão estudando a questão do acesso e da disponibilidade dessas frutas, porque assim, eu, como nutricionista, eu moro perto de uma feira orgânica, eu tenho um acesso privilegiado, eu acredito, né, comparado com as outras pessoas. Eu não tenho acesso a essas frutas, eu não conheço. Assim, tu vê uma ou outra, uma geleia ali na feira orgânica, mas tu não vê a fruta para comprar. Então, vocês estudam isso? Porque, por exemplo, eu sou do Maranhão. E lá no Maranhão tem só um adendo, assim, uma coisa muito engraçada. Lá a gente come o hibisco, é vinagreira. A gente não faz chá, a gente come a folha. E é super comum, é super popular. E aqui eles tiram toda a folha, jogam no lixo para fazer o chá. Daí eu vou lá na feira e pego a folha. E aí, tipo, tem aqui o hibisco. E a mesma coisa eu fiz lá é mato. Que quando eu era criança era mato, então era uma punk, e hoje é muito famosa, eu fiz né? Então, eu acho que essas frutas, talvez, no futuro, não seja assim também. Mas eu vejo que o acesso e a disponibilidade é muito dificultoso. Eu não consigo encontrar araçá, essas outras frutas, eu acho que eu nunca vi aqui. Assim. Então, vocês estão analisando isso para a gente colocar na nossa prática de uma forma viável, na prática nutricional, assim, não só dizer que faz bem e que é bom, mas onde eu encontro, como é que eu compro? Sim. Na verdade, assim, a gente está na fase agora de divulgação. Então, divulgar para que as pessoas conheçam, né? Conheçam que essas espécies estão aí disponíveis, mas assim, a questão do acesso ainda é um fator que dá um pouco de entrave no sentido assim, por exemplo, tem algumas pessoas que falam que em Porto Alegre não se encontra essas frutas, mas se você for nas feiras, você encontra. Né? Vai depender ali da safra, enfim. E tem alguns produtores que eles, se você pedir uma determinada fruta, ele consegue. Então, assim, isso vai muito da questão da divulgação, do conhecimento, como a gente trabalha com alimentação escolar também, então a gente trabalha muito com a Emater. Então, a Emater é nosso braço direito nessa parte da ligação, né, com os produtores, enfim. A gente está trabalhando com cooperativas, com agricultores sozinhos, mas também com as cooperativas. Tem algumas cooperativas que já são parceiras para poder ter esse acesso maior, né, disponibilizado. A alimentação escolar é um dos focos. Né? Inclusive, eu nem sei se eu posso falar, mas a gente está com a previsão de um mestrado para iniciar agora no começo do ano na alimentação escolar. E um dos eixos vai ser trabalhar alimentos da sociobiodiversidade. Né? Então, a gente está em fase final aí de aprovação, tomara que saia, que dê tudo certo. Né? Então, assim, é isso. Nas universidades, trabalhar nas feiras, os alunos estão indo para as feiras. Né? Eu fiquei até pensando, eu acho que a gente também tem que colocar nas universidades, nas escolas e universidades, hortas. Né? Nos espaços, a gente tem que ocupar os espaços. Então, isso vai destravar mais ainda se a gente tiver a procura. Né? A gente faz um trabalho no nosso curso e os alunos têm que ir atrás dessas frutas nativas e muitos não encontrei, tá. E volta lá que tem. E aí eles voltam na feira e tem. Né? Então, às vezes, a gente não sabe nem como procurar.
Mas o primeiro passo é o conhecimento. E o segundo é esse trabalho que a gente vem fazendo, sim, com os agricultores. A gente tem alguns municípios que a gente está fazendo teste de aceitabilidade, até nutricionistas aqui presentes querem fazer teste de aceitabilidade também com alimentos da sociobiodiversidade. A gente via isso aí já via Secane, né, e com projetos mais pontuais. Isso também é uma outra possibilidade, porque aí você vai tendo esse consumo e aí, consequentemente, a procura ela aumenta. Mas uma outra coisa também é a questão, o próprio produtor, ele não sabe do potencial dessas frutas. Vou citar um exemplo. A gente foi fazer um trabalho no município de Mostardas, e eu precisava de uns fisales. E tinha tanto fisales numa propriedade de uma agricultora, e ela falou, eu falei, quanto eu queria, né, pagar o fisales, e ela falou, não sei nem como cobrar. Né? Então, eu falei, eu vou pagar o valor que eu pagaria na feira, lá em Porto Alegre. E ela me deu um monte de fisales. Assim, ela não quis, eu falei, não, mas eu faço questão, porque, né, é uma fruta daqui. E ela falou, vou começar a plantar mais. E fisales, é assim, você planta e você tem em várias épocas do ano. Então, isso tudo é um trabalho de divulgação. E se nós, nutricionistas, técnicos, estudantes, a gente procurar, garanto como essa oferta ela vai aumentar. Né? E aí todo um trabalho, né, com certeza, com os nossos parceiros. E isso a gente está começando um grande trabalho, mas um trabalho de modificação, né, através das falas dos outros palestrantes, que a gente tem que ocupar esses espaços. Né? A escola, a universidade, até vou pedir assessoria depois, quando a gente quer fazer uma horta lá na universidade, e é por aí, é o conhecimento e articular com esses parceiros, agricultor, cooperativas, Emater, enfim, acho que é por aí. Muito obrigada. Muito bem, nós temos aqui uma última pergunta, né, pelo adiantado da hora, daí a gente já vai encerrando. Acredito que seja direcionada mais para o Sandro. Tem algum programa de implementação de hortas em escolas e junto uma capacitação de incluir no cardápio? Buenas. Há uns 4, 5 anos atrás, a gente fez um programa interessante, né, uma outra gestão, assim, foi feita uma horta no Palácio, e aí as professoras das escolas estaduais iam lá para conhecer a gestão ambiental e patrimonial do Palácio e tal, e a gente fazia um curso de 40 horas com elas sobre agroecologia, produção de alimentos, né. Fizemos umas 5 edições, o curso foi bem interessante, sabe? Eu acho que a gente tinha que resgatar isso, porque atender individualmente está cada vez mais difícil para a gente poder fazer. Na forma de cursos, acho que seria bem mais viável, né? E, assim, agora a gente tem uma lei que está embasada, né? Já foi feita uma visita para o secretário para que se preveja recursos no plano plurianual para a horta nas escolas. Porque a realidade que a gente vê, as hortas, tanto escola como posto de saúde, como universidade, qualquer local, depende dos abnegados. Depende daquelas pessoas que gostam do assunto e vão lá e fazem acontecer. Mas essa pessoa saiu de lá, acabou a horta. Então, a gente tem que aumentar o número de abnegados ou tornar uma questão institucional, que tenha incentivo, né, que tenha formação e tudo mais, para que todos estejam engajados nesse sentido. É fundamental a gente ter horta nas escolas, a gente conversar com punks, ter aula de biologia na horta, ter aula de matemática na horta, né, sobre química na horta, muita coisa dá para fazer. Mas as dificuldades são grandes, porque o solo é ruim, não tem cisterna, é um absurdo, os prédios novos serem feitos sem cisterna para captar água da chuva, não tem ferramenta, né? Quantas escolas aí estão sendo depredadas ou roubadas a cada pouquinho, a gente vê os noticiários, né? Então, as dificuldades são muito grandes, assim. Então, é uma palavra que a Lourdes, tem outros companheiros da Horta da Lomba, ela sempre fala, né? A horta comunitária é perseverança. É isso, a gente tem que ter fé e tocar, vai ter revés, vamos de novo, né? Não tem irrigação, morreram todas as plantinhas no verão, janeiro e fevereiro, mas as plantas estão lá. As plantas não vão morrer com falta de água, né? Então, assim, muita coisa pode ser feita, tem um caminho aberto agora com essa legislação que saiu, né? Eu acho que depende da gente construir. Queres colocar mais alguma coisa sobre? Tu queres colocar mais alguma coisa? Não? Então, a gente agradece a disponibilidade dos palestrantes, né, da qualidade das palestras de hoje, os esclarecimentos. E a gente encerra esse painel convidando a presidente da AGAN, Rosângela Parmigiani, e a conselheira federal Magda Kammerer para entregar os certificados aos nossos palestrantes.